Olá, boa noite, eu sou Eliane Moreira, começando aqui mais uma live. Hoje nós vamos conversar sobre saúde mental com a psicóloga Tassiana Souza. Antes que nós comecemos de fato a falar sobre o tema saúde mental, eu vou, como eu faço toda noite, divulgar para vocês o número da Covid-19 aqui no município de Uberlândia. Muita gente acompanhou hoje uma entrevista coletiva por parte do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, alguns promotores, secretário de saúde, onde ficou definido que a partir de segunda-feira mais um decreto que vai estabelecer apenas o funcionamento do que foi essencial. Entre o que é essencial, por exemplo, farmácias, hipermercados, distribuição e comercialização de combustível, distribuidora de gás, serviço de call center, transporte e entrega de cargas de valores, fabricação, montagem e distribuição de materiais clínicos e hospitalares, atividades industriais e algumas outras atividades também de assistência à saúde. No decreto emitido então pela Prefeitura de Uberlândia tem todos os detalhes. Quem tiver mais interesse em saber, eu aconselho então que procure o site da Prefeitura para que tenha essas informações. Isso tudo foi tomado depois do agravamento da situação que nós falávamos aqui antes de ontem, né? Em Uberlândia, hoje nós já somos 75 óbitos confirmados e 3 outros óbitos suspeitos de vítimas da Covid. Nós temos então 4.748 casos confirmados da Covid no município de Uberlândia e essa medida então foi tomada em função do agravamento desses casos. Hoje à tarde, como eu coloquei, né, aconteceu essa coletiva e o interessante é que as autoridades, então, prefeitos, secretário, promotores, divulgaram alguns dados que são bem curiosos, né? São dados, assim, muito, eu diria que tristes até, né? Em 53 dias, esse número que está de casos confirmados, 4.748, pode subir. Aliás, o período para atingir 1.000 casos, nós demoramos 53 dias. Para depois, esse dado atingiu, esses números chegaram a 2.000 em apenas 9 dias. Em 6 dias, nós chegamos a 3.000 casos confirmados. Então, os números estão subindo assim assustadoramente. A previsão, então, para que a gente chegue a 4.000 casos confirmados foi de apenas 5 dias. Por isso, então, esse decreto do prefeito que passa a vigorar a partir da próxima segunda-feira, onde só vão funcionar durante 15 dias esses estabelecimentos que estiverem dentro do decreto e que de fato forem essenciais. É um dado preocupante, como eu já coloquei aqui, a gente tem que colocar a mão na consciência. O município já falou hoje que vai agir com muito rigor no caso de aglomerações, no caso de eventos, de festas. Então, cada um agora é fazer a sua parte, colocar a mão na consciência, tomar todo o cuidado, sair de fato só quando necessário, porque senão nós vamos ter um agravamento muito maior. Para vocês terem ideia, nós já estamos com 99% das UTIs lotadas aqui no município de Uberlândia. O município está prevendo aí outros novos leitos, 10 leitos já foram acrescentados. Na segunda-feira serão adquiridos equipamentos para mais 10 UTIs, mas a gente precisa frear esses números, porque daqui a pouco nós vamos ter pessoas precisando de UTI, precisando de respiradores e nós não teremos leitos para essas pessoas. Então agora está na mão da gente, né? A gente não é criança, a gente tem que fazer a nossa parte, né? É um momento muito sério. Não vou dar bronca mais em ninguém, conforme eu dei quarta-feira, mas agora está aí na consciência de cada um, para cada um decidir o que é melhor, né? E também
melhor para ele e para os outros, porque a partir do momento que ele toma algumas medidas que não são corretas, ele está também passando o risco de contágio para as outras pessoas, né? Queria mandar beijo aqui para o João Vitor, meu filho, que está me acompanhando, para a Bia Gontijo, minha norinha, a Fabiana Nogueira, minha colega lá da UFO, professora Geni, obrigada aí pela participação, doutor Vilmar, obrigada também pela participação, e a nossa entrevistada já está por aqui, a Tassiana. Vamos aguardar então ela aceitar o nosso convite para que a gente possa começar a conversar. A Tassiana, que é psicóloga e que ela tem algumas especialidades dela aqui. A menina é nova, mas ela tem muita especialização, viu? Eu fui ler o currículo dela. Olha só! E aí, Tassiana, como vai você? Tudo bem? Já estou aqui, Eliane. E toda linda, olha só, com muita informação legal para passar para a gente sobre a questão da saúde mental, que eu diria também, Tassiana, não só a questão da Covid, mas as pessoas, em função dessa pandemia, estão adoecendo também na questão da saúde mental, né? A depressão, é o medo, é a insegurança, é todo esse clima que nós estamos vivendo. Antes de você começar a falar, eu vou fazer uma breve leitura do seu currículo. A Tassiana Souza, gente, ela é psicóloga, ela é especialista em educação especial, é especialista também em saúde e é terapeuta familiar sistêmica. Então, é uma pessoa que tem muita propriedade para conversar com a gente sobre esse tema. Olha só, Tassiana, nós estamos, então, como eu falei há pouco, vivendo esse momento de muitas situações adversas. É claro que todo esse momento que nós estamos atravessando, com relação de termos que nos reinventar, de termos que viver uma situação de isolamento, vai comprometer a saúde mental das pessoas, não é isso? Boa noite, seja muito bem-vinda e muito obrigada, antes de tudo, por estar participando comigo neste momento aqui. Obrigada, Eliane, pelo convite, né? É sempre bom falar de saúde mental. E sim, né? Esse momento que a gente está vivendo de mudanças, de adaptações também, né? Porque é muita regra, né? Então a gente tem que ficar imersa em um monte de regras que não existiam antes, com medo, né? Medo da situação, medo de adoecer, medo das consequências da pandemia. Então, todo esse clima favorece para o adoecimento mental. E aí a gente precisa ficar atenta com isso, né? Como lidar com isso? O que fazer com isso? Exatamente. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. Eu estava olhando um dado interessante, Tassiana, que essa coisa do medo, ela vem lá dos nossos antepassados, daqueles, né, que viviam nas cavernas e que a todo momento viviam em sobressalto com uma situação nova. E aí surgiu, então, desde esse medo nosso, né, da coisa nova, do que é inusitado, das situações que nos são impostas do dia para a noite, como aconteceu agora com a questão da Covid. Olha só, você falou então dessa questão do medo. Esse desequilíbrio por parte da minha saúde mental pode desencadear que tipo de patologia? Então, né, pode desencadear, principalmente, que a gente tem visto muito, os transtornos de ansiedade, né? Que aí entra pânico, né, sintomas de medo, sintomas físicos, né? Todo transtorno de ansiedade está relacionado a sintomas físicos como falta de ar, palpitação, aquela dorzinha que a gente sente, né? Aqui que a gente fala que é angústia. Então, tudo isso é o mais provável de acontecer diante da pandemia são os transtornos ansiosos, que pode ser breve ou generalizado, né? Às vezes pessoas que já tinham alguma coisa antes também, agora vem à tona, né? Emerge coisas que a pessoa já tinha antes. Então, e fora os transtornos pós-traumáticos, que é aquelas pessoas que diretamente estão envolvidas com perda de familiares, né? Ou trabalhando na linha de frente, assistindo coisas terríveis, né? Falta de leitos, estrutura. Então, também está relacionado com esse tipo de transtorno, né? Os pós-traumáticos, diante de alguma coisa que a pessoa tem vivido, ou até mesmo de assistir coisas como situação financeira ruim. Isso pode gerar também um transtorno pós-traumático, exposição a um tipo de trabalho não seguro,
porque tem ocorrido, né? Pessoas que têm que continuar trabalhando e às vezes não se sente segura ali. Então, tudo isso vem aparecendo patologias nessa natureza, que é o que tem mais ocorrido. Eu diria que até pessoas que trabalham na área da saúde, né? Que enfrenta essa insegurança, que está de frente, que está na linha de frente disso tudo, não é, Tassiana? Queria mandar um beijo para minha mãe que está nos acompanhando, para o Vicente, que é o meu cunhado preferido. Olha só, a questão da. Você falou dessas patologias. Eu conversava em uma outra live com um cardiologista, o Dr. Vilmar, que inclusive ele estava aqui no começo antes, e ele falou que a gente tem que ter muito cuidado nessa época agora, porque as pessoas estão evitando procurar ajuda do hospital e estão acontecendo muitos infartos nesse período em função de pessoas que não querem ir até o hospital. Mas a gente corre o risco também, Tassiana, além de não saber o que a gente está vivenciando, de sentir algum mal-estar, uma dor no peito, isso também ser um sintoma de ansiedade. E aí, o que eu devo fazer então a partir do momento que eu percebo qualquer tipo de situação que seja anormal na minha saúde física? Eu sempre costumo falar, Eliane, que quando tem um sintoma físico, a gente não pode diretamente atribuir a uma causa emocional. Então, primeiro a gente tem que descartar que não é um problema cardíaco, né? Descartar que talvez não seja alguma disfunção mesmo fisiológica que tenha ocorrido com aquela pessoa. Então, é bom procurar que seja. Muitas pessoas estão atendendo à distância, né? Então, procurar um médico, fazer um primeiro atendimento e também procurar um profissional da área da saúde mental. Tem várias opções aí, né? Pode ser um psiquiatra, um psicólogo, e aí a pessoa vai começar a entender. Não, se já descartou o sintoma físico atribuído a alguma causa orgânica, vamos falar assim, do corpo mesmo, aí a gente vai cuidar somente da saúde mental. Porque já ocorreu, assim, às vezes a gente fala, isso é emocional, aí a gente fala, então deixa, né? Como se não fosse importante. Mas não, tem que olhar, porque às vezes não é emocional, às vezes é um problema de coração ou de intestino, às vezes muitas pessoas reclamam, né, de problema intestinal por conta de algum nervosismo, alguma coisa assim, então é bom descartar. Depois aí a gente faz todo um acompanhamento com psicólogo ou com psiquiatra, né, porque alguns são, a gente fala que é psicossomático, né. Então eu sinto, às vezes uma pessoa que tem transtorno do pânico ou uma crise de pânico, ela sente sensação de infarto. E é puramente a sensação de infarto. O coração dela está ótimo. Então, a gente precisa entender isso que está acontecendo com ela para realmente descartar e ela ficar tranquila, né? Então, precisa de procurar um especialista mesmo. Não dá para deixar, né? Sentiu, tem que procurar. Tassiana, existe algum exercício, alguma sugestão que num momento como esse, em situação de pânico, em situação de ansiedade, eu possa melhorar esse sintoma até eu chegar ao especialista, até eu procurar ajuda? Uhum. Depende muito do que a pessoa está sentindo na hora, né? Mas assim, em linhas gerais, a pessoa ela pode fazer algumas coisas em casa. Então tem algumas meditações, né? Tem N meditações no YouTube, meditação guiada. Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade, né, de concentrar por conta da ansiedade, alguma coisa assim. Então a guiada, a pessoa vai falando, ela vai escutando. Então é uma boa opção, né? Tem a parte de respiração. Então a pessoa teve o pânico ali na hora. Tem algumas respirações que, por exemplo, você vai contar 10, 9, 8, 7. Então, você faz uma respiração longa, né? Então, você conta do 10 até o 1. Aí, depois do 1 até o 10. Numa respiração só. Então, você vai e volta, vai e volta. Inspira e expira. Ajuda muito, muito mesmo a questão da respiração. Então, a pessoa, ela já, se for um ataque de pânico, né? Então, ela faz a respiração, espera até chegar alguém, né? Ou fica no lugar que ela se sente mais segura da casa, um quarto, um ambiente que ela se sente mais tranquila. Algumas pessoas se sentem bem com música também. Música clássica, música de instrumento, que às vezes não tem voz, para não induzir nenhum tipo de pensamento. É muito aconselhado também. Então, nesses casos de ansiedade, é isso, né? Assim, tentar fazer alguma coisa ali que traz uma calmaria até procurar alguma ajuda, né? Alguém que possa conversar,
ou um profissional, né, dependendo da gravidade da situação. Tassiana, a gente percebe nesse momento que estamos falando muito da questão da pandemia da Covid. Eu li alguns trabalhos, né, até para me preparar para entrevistá-la, mostrando que nós temos que nos preocupar também com a epidemia oculta que está surgindo em função desses transtornos, né, de saúde mental. Você também percebe que nós estamos caminhando para isso, para uma epidemia de doenças decorrente de todo esse processo que estamos vivenciando? Sim, eu percebo, né? E uma coisa também que eu tenho percebido muito é que muitas coisas que já aconteciam antes têm ficado maior agora, né? Então, às vezes um problema numa família, né, de relacionamento amoroso ou problema com o filho, agora ele está muito evidenciado, porque não está tendo escola e o filho tem em casa, de repente o casal está trabalhando em casa e tem um tempo de convivência maior. Então, além do fato da pandemia em si, né, que gera uma série de transtornos, tem o fato de que esse momento ele fez eclodir coisas que já existiam e estavam adormecidas. Então, de repente, dentro de mim tinha algo, uma personalidade, conteúdos não elaborados, né? E que agora tem se mostrado inseguranças, né? Incertezas da vida mesmo, e que agora fica muito grande. Então, o que eu tenho percebido é isso, assim, as pessoas têm relatado problemas que já aconteciam antes de uma forma muito aumentada, uma forma muito maior, uma forma, eu digo assim, é como se tivesse ligado à luz mesmo e falado, isso é um problema? E antes o problema ficava diluído na correria, nas dificuldades do dia a dia, na correria. Queria Então mandar um eu vejo abraço para o dessa irmão. forma. Abraço para o irmão Dourado, abraço nosso colega lá da UFO, abraço também para o Eunir Augusto, que está nos acompanhando, também nosso colega da UFO. E você sente também, em contrapartida, que a preocupação que se tem com a pandemia é a mesma que se tem com essa suposta epidemia de transtornos que podem surgir nesse aspecto da saúde mental? Não, eu não percebo que é a mesma, né? Porque como a gente sempre fala assim que o concreto ele sempre pesa mais, porque a pandemia ela é concreta, é um vírus, né? Que a pessoa pode pegar e pode acontecer um monte de coisas. Essa outra epidemia oculta aí que é dos transtornos mentais é abstrato, é algo que as pessoas sentem, né? Então a preocupação com ela, ela não se dá na mesma medida. É como se, isso aqui eu posso levar, a outra parte não, né? Então, assim, algumas pessoas têm levantado essa bandeira mesmo, né? De olhar para isso, olhar para os transtornos mentais, para as emoções, né? Para tudo ligado aí à nossa mente, a nosso estar, né? Nosso bem-estar. Então eu tenho percebido essa força dessa bandeira e acho que é uma coisa muito interessante, porque a gente tem que pensar nisso também. Como vai ficar durante e pós-pandemia, né? Não só depois, né? Mas durante. Como nós vamos passar nossos dias? Porque é algo que a gente não sabe quando vai resolver. Você enumerou, descreveu, aliás, alguns sintomas nas respostas anteriores, essa dorzinha no peito, a mesma falta de ar, que é legal esse exercício de respiração que você nos ensinou. Um sintoma desse já é motivo para eu ficar preocupada? Sim, eu acho que não falar assim preocupada, né? Mas ficar atenta. Então, por exemplo, eu senti um desconforto. Nossa, de repente eu fiquei sabendo alguma coisa, meu coração acelera, aquilo não tá dentro do meu normal, assim, da minha reação normal do dia a dia, então é bom procurar. Então, sempre que perceber, assim, alguma coisa diferente, eu falo que o autoconhecimento, ele nos traz informações valiosas, porque a gente vai conseguindo diferenciar aquilo que está dentro das nossas reações, que a gente já está acostumado ou não. Então, começar a se auto-observar, né? Nossa, eu tô sentindo o meu coração um pouco diferente. Eu tô sentindo essa angústia. Eu tô sentindo medo que antes eu não tinha, né? Eu fico aflita de pensar
meu familiar está fazendo, se ele está bem, se não está, se lavou a mão, se não está. Então aí a gente já começa a perceber que tem um movimento a mais, né? Que tem algo, aí sim é necessário procurar, né? E aí eu costumo falar assim, às vezes não dá para procurar um atendimento, né? Dependendo da situação. Tem algumas coisas gratuitas que a pessoa ela pode tentar. Então, assim, um livro, por exemplo. É uma forma de terapia, né? Você está ali lendo, é uma forma de você fazer uma autoterapia ali com aquelas palavras, reflexão, as próprias lives, né, que tem, os vídeos, as meditações. Então, o importante é se movimentar para tentar melhorar aquilo que talvez não está tão bom ali naquele momento. E por falar em live, o irmão falou assim que a gente está competindo nesse exato momento com muitas lives fortes, mas que ele vai permanecer aqui com a gente. Obrigada, viu, irmão, pela audiência. Obrigada por quem está nos acompanhando. Mas eu vou deixar também salvo, depois quem quiser acompanhar, vou deixar também no canal do YouTube para vocês acompanharem essa fala da Tassiana. Por que que é natural, Tassiana, a gente, nesses momentos, adoecer? Então, nós, né, até você comentou no início da live, né, que você leu, né, que os primórdios já estavam um pouco mais adaptados com as mudanças, né? E aí, o que que acontecia? Eu já li pesquisas que falam que o uso da subjetividade, né, aquela coisa que a gente fala do pressentimento, essa coisa mais ligada e conectada com o eu interior, antes ele era maior. Então, algumas pessoas sentiam que às vezes ia ter um tremor de terra, ela sentia que ia ter uma chuva mais forte. E é coisas que não tem explicação, é do sentir. E isso, com o passar dos anos, né, com a tecnologia, tudo foi ficando muito controlado. Então surgiu um controle de tudo, né? Nós não decoramos mais número de telefone, porque a gente pode olhar no nosso celular. Então a gente tem um controle de tudo no tempo e a hora. E quando aparece alguma coisa que sai, tira todos nós do controle, aí é onde pode surgir essas doenças, né? Porque a gente tira totalmente planos, né, interrompidos, trabalhos interrompidos, né? Formas de obter prazer também que foram tirados. Então, muitas pessoas elas tinham fonte de prazer, às vezes, em festas. E agora ela não tem mais, né? E aí vai ser uma redescoberta. E aí esse caminho da redescoberta, ele é muito doloroso, porque é como se sempre a gente só fizesse daquele jeito, né? E a gente perde total controle ali da situação. Então é uma redescoberta que pode trazer dores, né? Pode trazer muitos aprendizados, mas também muitas dores. E aí vem o adoecimento. Eu estava comentando com uma amiga minha ontem, ela falando assim que estava se sentindo muito cansada, porque do dia para a noite ela teve que mudar tudo. Eu falei, não é só você que está sentindo isso, todos nós estamos no sentindo fadigados. Por quê? Porque a gente teve que enfrentar situações novas do dia para a noite. Nós tivemos que mudar nossa forma de trabalho, nós tivemos que mudar as nossas formas de relações, nós tivemos que perceber outras novidades que foram introduzidas e que chegaram até nós. A gente teve que reaprender muita coisa. E isso foi muito difícil, está sendo muito difícil, né, Tassiana? Como você colocou também, aliado a isso tudo, nós estamos tendo que vivenciar perdas de pessoas conhecidas, perdas de entes queridos, essa questão do sobressalto. Então é muito natural que tudo isso nos deixe assim, né, inseguros, com medo. E eu acredito, eu não sei, até uma pergunta que eu tenho para você, para fazer para você, será que esse momento vai gerar novas pessoas assim mais adoecidas? Nós teremos muita gente adoecida daqui a um tempo? É uma preocupação que a gente deve ter? Uhum. Sim, né? Sempre que acontece alguma coisa muito marcante, né? E isso agora que a gente está vivendo a nível mundial, né? Como uma guerra, né? Igual o pós-guerra. A psicologia avançou muito depois da Segunda Guerra Mundial, justamente por conta da demanda. E agora também vai acontecer isso.
Porque nós estamos passando pelo problema. Depois que passar, como é que vai ser? Como é que a gente vai cuidar de todo mundo? Como a gente vai cuidar dos profissionais da linha de frente, né? Dos profissionais de saúde, os que lidam com cemitério, né? E um monte de outros profissionais que estão ali realmente ali na ponta mesmo do problema, né? Até as autoridades também, né? Que estão ali tentando, vigilância epidemiológica, né? E aí setores que estão segurando as pontas. E como vai ser depois? Né? Então a Exatamente. gente precisa de preocupar sim, a gente tem que preocupar, né? Vai surgir coisas que talvez a gente ainda não saiba agora em relação a esses transtornos mentais aí, né? De pós-trauma mesmo. E a gente vai ter que criar condições para cuidar das pessoas, né? A gente precisa de cuidar das pessoas. A gente vê, por exemplo, meu irmão está morando em Belém do Pará, a trabalho. Ele falou que o rapaz que dirige a ambulância, uma das ambulâncias da cidade, morreu de Covid. Quer dizer, era uma pessoa que estava ali na linha de frente. Quantos profissionais de saúde hoje estão afastados do trabalho porque contraíram a Covid? Né? Uhum. Então, são pessoas assim mais propensas, que estão lidando de frente, como você bem colocou aí, que eu nem tinha parado para pensar, a questão dos governantes, né, das pessoas que estão à frente de municípios, do estado, ou mesmo em postos, né, de frente nas secretarias de saúde ou outras secretarias. Você imagina o desgaste que essas pessoas estão vivendo hoje, né, de ter que, do dia para a noite, ter que estabelecer um decreto novo, perceber quais os setores que estão mais afetados naquele momento. Então, são pessoas, de fato, que estão lidando com isso de frente, né? E nós teremos, sim, como você colocou, né? Provavelmente, daqui a um tempo, a gente vai estar fazendo muitos estudos com relação a esse adoecimento, né, Tassiana? Vocês que são especialistas da área. Mas a gente tem que falar também mostrar um pouquinho para essas pessoas que precisam de ajuda, que tipo de canais podem atender essas pessoas, seja por meio de um telefonema, seja por meio de um atendimento online. Nós temos esses canais gratuitos neste momento para as pessoas buscarem ajuda? Temos, né? Tem alguns grupos que se reuniram para providenciar esses canais. Aí depois eu vou deixar disponível, aí você pode colocar aqui no seu Instagram, né, para as pessoas acessarem. Sim. As empresas também têm. Deu um cortezinho. As empresas também têm colocado à disposição algumas empresas, né, de seus funcionários, um teleatendimento, alguma coisa nesse sentido. Servidores públicos também. Tem o canal, né, que pode ser utilizado. Os profissionais de saúde, o Ministério da Saúde também fez um canal de ajuda. Então, assim, até buscar no Google mesmo, ajuda psicológica, pandemia, acha muita coisa legal. Então, é claro que tem uma demanda, né? Então, assim, não vai conseguir atender a todos que precisam, mas na medida do possível, os municípios têm se organizado, né? Para poder dar esse apoio para quem precisa. E também, assim, eu não consegui nenhum canal. Se conhece algum psicólogo, alguém, né? Todo mundo está fazendo uma ou duas ou três vagas gratuitas para poder cobrir essa demanda, né, que tem aparecido agora. Então, assim, pode também conversar. Eu falo que o movimento que é importante. Se você se movimenta, você acha alguma coisa que vai te acolher e te ajudar naquele momento. Se não tiver força, aí pede para alguém que tenha. Que de repente eu não tenho, mas minha irmã tem para procurar para mim, ou uma amiga, né, uma mãe ou um filho. Então, assim, sempre pedir esse apoio e aí vai conseguir alguma coisa assim. É claro que no mundo ideal, né, a gente precisaria de toda uma estrutura para atender todo mundo, até por uma questão de prevenção, né? Mas não é possível, então a gente vai tentando aí pelo que a gente já tem e pelas pessoas que estão fazendo esse trabalho gratuito. Tassiana, eu vou até falar aqui por alto, você me mandou várias informações sobre esses atendimentos. Eu vou disponibilizar no meu Instagram, ali no Stories, caso vocês queiram ter acesso, mas eu queria lembrar que nós na universidade temos, a universidade, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, tem o Proteger-se, que é atendimento online, com especialista, com psicólogos, né, do outro lado da linha. Aqui você me mandou um material também que na UNB, a Universidade, UNB, né?
Exato, Isso, tem um comitê de saúde mental e que tem o apoio psicossocial. Outro que ela me mandou com relação a um telefone, a um WhatsApp, né? Não é isso, Tassiana? Datas e isso. horários para atendimento gratuito já estão disponíveis e para que você possa agendar vai ter o telefone disponível que é o 991767386. Depois eu vou deixar isso tudo no meu story. Tem também a questão do atendimento psicológico à distância para profissionais de saúde, que é extremamente importante nesse momento. Como você bem colocou, são pessoas que estão na linha de frente e que precisam de alguém para estar dando essa retaguarda para todos eles, para eles terem esse suporte e continuarem ali na linha de frente, né, Tassiana? Aí tem também o WhatsApp para esses profissionais. Olha só, achei muito legal esse material que você me mandou. É um WhatsApp para profissionais de saúde, atendimento psicológico, 996530186. Tem outro também aqui, que é um 0800, que é também do Ministério da Saúde, 0800 644 6543. Muito legal muito legais essas informações que você passou para a gente. E eu queria abrir aqui para perguntas, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para a Tassiana, né, a nossa psicóloga que tão gentilmente aceitou esse convite para esclarecer essas nossas informações. Você tem informações, Tassiana, de como os outros países estão lidando com essa epidemia de saúde mental? Pelas informações que eu tive, né, assim, de pesquisas e amigas que moram fora, também tem criado esses grupos, né, de WhatsApp e ligações, né, tem feito essa rede mesmo com os próprios, a iniciativa dos profissionais mesmos, né, então, assim, um grupo se forma ali e faz esse atendimento para as pessoas que precisam. Então, tem ocorrido também dessa mesma forma que aqui, né? Eu não tenho informações mais detalhadas de como é esse processo, quantas sessões, se é somente um apoio, né, uma escuta ou não, né? Eu não sei falar ao certo, né? Mas, por exemplo, esse da UNB que você falou já é específico para familiares de vítimas da Covid-19. Então já se formou um grupo específico para esse público, que é isso que a gente está falando, né? Assim, que as coisas vão acontecendo e vão gerando público-alvo aí para poder ser cuidado, né? Então já é um público que a gente precisa de cuidar. Tem pessoas que perderam, assim, 2 filhos, né? Com essa doença. Então, assim, a gente precisa de olhar para isso, né? Então, aqui no Brasil eu sei que a gente está fazendo assim, né? Que tem dado certo. E lá fora eu sei que tem essa rede, mas não sei falar com propriedade de como é essa organização. Eu sei de redes de voluntários, né? Que tem trabalhado com a saúde mental. Eu tenho alguns dados aqui que até eu tinha partilhado antes, né, com a Tassiana, para a gente perceber se isso de fato acontece. Segundo dados, entre 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica. Então, são números muito altos, não é, Tassiana? Ou seja, quase metade da população pode vir a ter algum transtorno, né, de saúde mental. Sim, esses transtornos, eles vêm, né, com as consequências da pandemia. É as consequências econômicas, né? É as consequências da questão da própria existência humana, né? Dos conflitos de existência, de medo, dos familiares que perdem, das pessoas que conseguem se recuperar, mas tiveram dificuldade de acesso ao sistema de saúde, ou tiveram experiências, assim, traumatizantes, uma UTI, né? Como aconteceu, tem um homem que ficou quase 2 meses na UTI, conseguiu sair, mas ainda fica no ar, assim, o que aconteceu comigo, como foi, né? Então vai precisar de um tempo aí para poder ressignificar tudo. Então, realmente, tudo que é assim, pandemia, guerras, né? Tragédias, desastres, né, naturais, ele causa, tem esses números aí, né, que as pesquisas mostram pra gente que uma parte da população vai sentir esse efeito na saúde mental.
Nós temos uma pergunta aqui, vou colocar meu óculos, tá, Tassiana? Do Eunir Augusto. Tassiana, parabéns pela fala. A minha pergunta: como dialogar com as pessoas que temos consideração, mas infelizmente não estão tomando os devidos cuidados? Ótima pergunta, viu, Eunir? Porque realmente tem muita gente que não está tomando cuidado. E aí, Tassiana, como fazer essa abordagem, né? Com essa pessoa Nossa, próxima da gente? sim, é um problema muito grave isso, porque tem casais que um está fazendo tudo e o outro não, né? Não está fazendo toda a recomendação. E aí, como abordar? Às vezes é um familiar muito querido, né? Eu costumo falar que a gente precisa abordar de uma forma não agressiva. Entender por que que a pessoa ela não está fazendo. Será que ela não entendeu? Né? Eu tenho experiência, por exemplo, meu pai. Eu percebo que ele não entende ao certo. Tem coisas que ele faz, mas tem coisas que ele não faz. Então ele não entende, ele acha assim, uma pessoa conhecida, eu, por exemplo, não vou passar o vírus. E que uma pessoa estranha pode passar o vírus. Então, assim, ele não tem o total domínio, esclarecimento. Então, no primeiro momento, eu faço a sugestão de tentar entender a pessoa, perguntar que tanto que ela sabe, o que que ela acha. Como que você acha que mais transmite o vírus? Tentar fazer ela refletir. Aí ela fala, eu acho que conversando, eu acho que é isso. Aí depois tentar falar, então, eu vi, né, eu percebi que tem pesquisa que fala que é pela via aérea, e vai contextualizando ali. E aí depois, se for uma pessoa muito próxima que precisa de conviver, às vezes uma pessoa da mesma casa, fazer um acordo, fazer um combinado, né? Então falar, olha, eu entendi que você acredita que o vírus só pega dessa forma, né? Eu te entendo, mas eu acredito de outra forma, né? Sem falar assim, olha, o certo é esse, você que está fazendo errado, né? Falar, ó, eu entendo que para você é desse jeito, mas para mim é de outro jeito. Então vamos fazer um combinado? Vamos tentar aqui. Então, dentro de casa, a gente vai usar máscara quando precisar de conversar, né? Dependendo da situação. Ou a gente vai fazer assim, vai fazer a higienização das mãos. Vamos tentar? Então, eu sempre tento falar para dialogar de uma forma que não vai ser impor. Porque quando você impõe, o outro vai querer se defender. Porque eu vou falar, eu tô certa, você tá errada. Aí vai ficar uma briga, um tentando defender o ponto de vista ali do outro. É claro que a gente sabe das recomendações das pesquisas, da ciência e tudo mais, a gente se pauta nisso. Mas tem pessoas que elas não acreditam nisso, elas acreditam no senso comum. Elas acham coisas, elas colocam coisas na cabeça. E como você vai tirar? Não tem como. Então, assim, tentar fazer um combinado. Então, eu penso que isso é o melhor caminho, né? Combinar, por exemplo. Ah, você vai pegar uma encomenda lá fora? Então, vamos combinar? Ah, a pessoa tá de máscara, então eu não preciso de ir. Não, tudo bem, eu acredito, mas como eu penso de outra forma, você faz isso por mim, então, de ir? Então, tentar o diálogo, né? E não no sentido assim, mas você está errado, você vai prejudicar a família inteira. Porque às vezes surgem falas muito duras, né? E aí não vai adiantar ali naquele momento. A gente fala que é da comunicação não violenta, né? Tentar entender um pouquinho, ter empatia e tentar entender que o outro, às vezes, ele não tem aquele domínio que você tem, aquela clareza. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa inteligente, instruída, porque isso tem muito a ver com as crenças, né? Porque uma doença dessa a gente não vê. Então, assim, tem a ver com o imaginário, com as crenças. Então, às vezes tem gente que pensa: eu não estou no grupo de risco, então eu não tenho perigo para mim. É uma crença. Mas a gente sabe que tem perigo, né? A pessoa pensa assim: eu tô de longe, então não tem perigo nenhum de pegar. Eu posso fazer meu exercício físico sem máscara, porque tô no ar livre. E a gente sabe que não é bem assim. Então, quebrar essas crenças é muito difícil. Então, tem que tentar o diálogo e os combinados. A Fabiane está perguntando, Fabiane Gomes, perguntando quais os tipos de transtornos mais comuns dentro da saúde mental na pandemia ou na guerra? Você já comentou um pouquinho atrás, mas vamos É, reforçar aqui, não é, Tassiana? eu comentei um pouquinho lá atrás, né, que os transtornos mais comuns é os transtornos ansiosos, né, que vem crises de ansiedade, transtorno de pânico, fobias. Então, de repente, por exemplo, crianças, tem ocorrido muito. Eu tenho medo da minha mãe ir na padaria e minha mãe sumir. Então, isso está relacionado a transtorno de ansiedade, né, que são as fobias.
E principalmente, né, vamos pensar assim em guerra, né, que ela comentou, os transtornos pós-traumáticos, que ele também tem uma base nisso, né? Algum evento acontece ali que gera um trauma no indivíduo, né? E ele carrega essa revivência, né? Às vezes vai reviver os traumas, né? Com imagens, às vezes vai reviver com a imaginação. Então isso tem acontecido muito. Tem muitos filmes, principalmente de guerra, que retrata isso. A pessoa sai da guerra e continua ouvindo, ela ouve tiros, né? Ela continua. Então, isso é um transtorno pós-traumático. É reviver os fatos, né? Ela vai revivendo dentro internamente. Então, eu diria que são as duas linhas aí que tem mais chances, probabilidade de acontecer. A Fabiana Barcelos colocou aqui, Tassiana, muito bom, sempre sensata. Fabiana Barcelos, eu acho que ela é psicóloga também. Paulinha Lemes, Tassiana é ótima. A Júpiter, excelente, né? São os comentários que as pessoas estão colocando aqui. O Enir Augusto, muito obrigada pela resposta. Obrigado pelo espaço, Eliane. Enir, a gente está aqui para isso mesmo, né? Karina está participando aqui também, Lelis, Andréia também. Eu achei interessante que quando eu agendei a entrevista com a Tassiana, na hora de formular as perguntas, Tassiana, eu fiz a pergunta do momento. Só que agora você está deixando muito claro para mim que é o momento, que é o antes, porque eu podia também ter algo que pudesse estar me adoecendo e que agora se agrava, e que é o depois, que é o pós-traumático, né? O que esse momento vai deixar de sequela para mim? Eu acredito que a gente vai precisar muito de ajuda nesse sentido. E até complementando isso que eu estou colocando, tem um dado interessante aqui de um documento das Nações Unidas, que foi lançado pelo secretário-geral das Nações Unidas. Ele fala o seguinte, que a pandemia da Covid-19 está destacando a necessidade urgente de investimento em serviços de saúde mental, ou então arriscar um aumento maciço de condições de saúde mental nos próximos meses. Quer dizer, é um aspecto que a gente pouco tem falado, a gente sabe sim que está afetando a vida das pessoas, mas é importante, né, chamar atenção para as autoridades que elas têm que perceber que elas vão ter que investir na questão da saúde mental, agora e no pós-traumático também. Outro dado que eu tenho aqui, durante a pandemia na China, os profissionais de saúde, que é aquilo que você falou, que são pessoas, né, que estão ali de frente com a situação, relataram altas taxas de depressão. 50% desses profissionais de saúde, relataram depressão, 45% relataram ansiedade e 34% insônia. Isso na China. Já no Canadá, 47% dos profissionais de saúde relataram a necessidade de terem um suporte psicológico. São dados que, para ilustrar e para acrescentar aqui, né? O irmão está fazendo uma pergunta, Tassiana. Apoio mental da família é fundamental para quem está na linha de frente. Aí ele coloca, minha esposa trabalha numa UTI, tem o risco iminente de se infectar no trabalho. Realmente, né, Tassiana? Uhum. Inclusive ele Realmente. fala aqui, ó, ele complementa que fizemos um pacto de, caso ela pegue a doença e tenha que ficar em quarentena, eu ficarei junto o tempo todo. Olha que bacana isso aí, né? A Nossa, questão do isso é apoio. muito bom, né? Porque no caso desse pacto, né, essa ideia que o irmão compartilhou com a gente, vai dar total apoio para ela enfrentar. Porque muitas vezes, quem está na linha de frente, o maior medo é passar para os familiares. Não é nem pegar a doença em si, né? Então, o maior medo ali para eles é passar para alguém especial. E quando dentro de casa isso pode ser conversado, porque às vezes o medo é tão grande que você prefere nem falar. Fala, não, não converse disso aqui não, né? Então é bom expor, conversar. E se acontecer, como é que vai ser? Né? Não, fica tranquila. Se acontecer, você fica num quarto, a gente fica em outro, eu fico na janela, a gente vai fazer isso ou aquilo, né?
Então, assim, é muito bacana isso que o irmão compartilhou com a gente, né? Eu acho que a família, ela tem um papel muito importante. Assim, a gente precisa de estruturas. Então, o apoio familiar é uma estrutura para a saúde mental. Então, é 100%, não tem o que a gente falar, né? A pessoa que está na linha de frente e consegue ter essa estrutura por trás, né? Dessa parte da família, ela vai enfrentar com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Porque ela sabe que ali tem um porto seguro para ela. Então, é muito interessante isso. Eu sou suspeita para falar porque a família, ela é base para tudo, para a saúde mental. Ele coloca até aqui que se ela ficasse num quarto sozinha, que ela surtaria, né? Aí é difícil mesmo, é muito difícil. Você tem que passar por uma situação dessa sozinho, né? E é uma Uhum. doença que ela tem os estigmas dela, não é, Tassiana? Porque você chega num lugar, por exemplo, você quer espirrar, você quer tossir, você já está com medo. Porque as pessoas olham para você assim, nossa, será que você está infectada, né? Então, é tudo muito assustador, né? É tudo muito incerto. Ninguém sabe quase nada com relação à Covid, né? Apesar das Uhum. pesquisas que têm ajudado muito, mas ainda muito, assim, se desconhece muita coisa com relação, né, à doença. É, E esse desconhecimento, né, ele traz isso, né, emerge dúvidas. Como que vai ser? Como que vai ser se eu pegar? O irmão falou, né, nossa, ela fala que surtaria. E é importante ouvir a pessoa. Como você quer meu apoio? Então, de repente, um familiar ali trabalha na linha de frente, pergunta para ele, como que você quer o meu apoio? Porque às vezes uma pessoa ela quer de um jeito, a outra ela quer de outro. Então é importante não fazer o que a gente acha que vai ser melhor para ela, mas perguntar para ela o que ela precisa. Ah, eu preciso de apoio nisso, é em casa, é fazendo as atividades em casa. Para mim vai ser o suficiente. Ah, eu preciso de apoio conversando. Eu preciso de você mandando mensagens para me dar forças durante o dia. Então cada pessoa ela vai falar ali o que ela vai precisar. E aí, às vezes a gente tem mania de achar que a gente sabe o que a pessoa vai precisar, né? Sem perguntar para ela. E aí não vai, Exatamente. não é? Aí a gente ainda fica chateada, né? Porque a pessoa não vai reconhecer o que você faz, né? Porque a gente não tá fazendo o que ela precisa. Então eu falo que é de perguntar. Pergunta primeiro para a pessoa, né, o que você precisa, porque como você falou, é um mundo de incertezas, então ninguém sabe. A gente vai ter que ir pelo subjetivo mesmo, né? O que cada um precisa ali naquele momento e tentar fazer à medida do possível. Se não puder, fala, ó, isso eu não posso te ajudar, mas eu posso fazer essa outra coisa. Já tá bom? E aí vai negociando. Olha só, Tassiana, nós estamos já com um tempo é, quase esgotando. Eu queria saber se alguém tem mais alguma colocação para fazer para a Tassiana. A Fabiane Gomes está perguntando: nossa, essa sua fala é importantíssima em tudo, não só nesse momento. Eu acredito que ela esteja se referindo a essa questão do apoio familiar, né, né, Tassiana? Eu acredito que seja. A Fabiane colocou agora, a Fabiane Gomes. A Juliana, Uhum, aí entra o respeito e a cumplicidade, né? Eu acho uhum, que é em cima do que o irmão colocou, né? Questão do sim. respeito e da cumplicidade. A Juliana que fez essa Uhum. observação. E assim, essa questão, né, que a Fabiane falou, né, que essa fala é importante em tudo. A gente perguntar para o outro que ele precisa, né, e essa cumplicidade e esse apoio da família é algo que realmente cabe em toda situação. A maioria dos conflitos se dá pelo esse imaginário. Eu estou fazendo o que a pessoa precisa, sem perguntar para ela, né? Quantas vezes já aconteceu da minha mãe fazer coisas para mim que não fez o menor sentido para mim? E aí ela fala: Nossa, mas eu fiz isso pra você. Mas não era o que eu precisava. Às vezes o que eu precisava naquele momento era uma outra coisa, né? Então a gente percebe muito isso. E agora na pandemia também no mesmo jeito. Então, tentar ver o que o familiar precisa, ou um amigo, né? Porque de repente a gente está ali se esforçando de um lado, a pessoa com falta de outro lado, e aí sem conversar, eu falo que tem que conversar o preto no branco mesmo, né? Assim, o que que você precisa, né? Eu preciso disso. E aí pronto. E aí tentar dialogar e negociar.
A Fabiana Nogueira, parabéns pela live, muito esclarecedora. A Fabiana Nogueira, nossa amiga lá da diretoria de comunicação, o irmão colocou empatia, palavra-chave para todos, incluindo autoridades. Irmão, tem que ter, né? Olha só, gente, mais alguma pergunta para nossa querida Tassiana? Eu estou amando aqui, adorei esses esclarecimentos, extremamente pertinentes nesse momento. Vou deixar disponível, como eu já falei nos meus stories, esses telefones que você nos disponibilizou gentilmente. Ela fez uma pesquisa e colocou nessa questão do atendimento a profissionais de saúde, atendimento online, vou disponibilizar. Alguém mais tem alguma outra pergunta para a Tassiana? Ô, Tassiana, você também, pelo que eu li no seu currículo, só para me esclarecer rapidamente aqui, desculpe o meu desconhecimento, você colocou assim, terapeuta familiar sistêmica, o que é? Só para... É uma abordagem, né, que olha para todo o sistema. Então, eu não olho, por exemplo, para a Eliane indivíduo. Eu olho para todo mundo que está em sua volta, quem veio antes, para os seus pais, né, para quem cuidou de você, para onde que você está inserida. Então, é uma rede de conexões, né? A gente fala que essa parte sistêmica é porque o indivíduo ele não está isolado. Ele está conectado a um monte de forças aí ocultas que faz a gente ser quem a gente é, que faz a gente comportar como a gente comporta. Então a gente olha para tudo e a gente vai entendendo junto ali, junto com a pessoa, né, com o cliente, o que está fazendo ele agir como ele está agindo naquele momento. E aí a gente fala que a gente vai dando imagens de solução. Então, a partir da imagem que ele tem ali, do que está acontecendo com ele vai desatando aqueles laços, aqueles emaranhamentos que está empacando a vida, ou está dificultando, ou causando dor, sofrimento para ele. Então, é uma abordagem, né, terapêutica que lida com isso tudo, assim, com todo um sistema ali que a pessoa está inserido. Isso aí dá uma outra live, né, Tassiana? Dá uma outra live. Vamos agendar, viu? Porque eu fiquei curiosa. Até porque, quando eu estou aqui, eu sou produto das influências que eu recebi, não é isso? Eu sou Isso, produto, por exemplo, dos medos que a minha mãe colocou em mim, né? Eu sou produto do ambiente que eu vivo também, não é? Muito isso mesmo. interessante, viu? Muito bacana. E até dos antepassados, né? Que eles vêm carregando, né? Informações que vão sendo repassadas também, não Uhum. é? Sim, se a gente fizer um genograma, né, um estudo de família, a gente vai ter informações preciosas. Então, às vezes até a gente pode fazer essa brincadeira assim, né? Começa lá com a mãe e com o pai, com a mãe e com o pai e vai indo para trás. E aí vai tentando pegar informações da família. Como eram as mulheres da família? Elas eram casadas? Ela era separada? Como que morria? As doenças principais. E aí você vai vendo que tem uma repetição. Então a gente já consegue entender como é o sistema familiar daquela família. De repente, aquela família, por exemplo, tem um sistema familiar conectado com o sofrimento, com a depressão, com tragédias, né? E aí a gente vai percebendo que aquilo vai se perpetuando. Então, quando a gente olha para aquela imagem, a gente pensa, nossa, então a partir de mim eu posso ter uma vida mais leve. E aí é onde começa o movimento, né? Que a gente fala que é um movimento sistêmico. Começa a partir que a gente olha alguma coisa ali no nosso sistema que a gente pode fazer com um pouquinho mais diferente. Então a gente olha para trás, agradecendo toda a nossa história, quem veio antes, né? Então, por exemplo, na minha família, minha mãe foi a primeira a se formar numa faculdade. Então, por causa dela, para mim ficou um pouquinho mais fácil, né? Mas imagina para ela o tanto que foi difícil, porque não fazia parte do sistema dela. E eu já conheci uma pessoa que a bisavó dela, em 1900 e pouco, já era formada. O Olha bisavô era só. formado. Então, pensa para ela, tanto que foi fácil. Porque aquilo ali já fazia parte do sistema dela, né? Essa questão de estudo, né? Então, o bisavô era cientista médico. Então, olha, então, assim, a gente olhar para trás vai dar muitas informações. Às vezes, dificuldades que a gente tem agora é porque aquilo não está no nosso sistema.
E aí a gente vai escolher, né, fazer um pouquinho diferente, até em homenagem a quem veio antes, né? Às vezes foi mais suado para quem veio antes da gente, para a gente ficar um pouquinho mais leve. Aí a gente tem que honrar isso. Então é todo um trabalho que se faz em torno dessa abordagem, né, dessa teoria sistêmica familiar. Muito interessante. Eu vou querer fazer uma live com você sobre isso, Tassiana. É claro, se você concordar, porque eu gostei dessa. Eu romper isso que já teve, como você falou, né? Honrar isso que já fizeram por mim, para que eu possa crescer daqui para frente, para que os próximos que vierem também apareçam por aí, mas sem essas intercorrências muitas vezes que eu tive, né? Em função disso que eu presenciei, não é? Exatamente. Não, com certeza, né? Eu adoro falar sobre esse assunto, com certeza eu quero participar sim. E tem muito Ótimo. assunto, né? E isso também nos É. ajuda agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que Sim. até é um momento da gente olhar para a nossa história. É engraçado, eu já tive a oportunidade de fazer palestras e de perguntar. Perguntar assim, você sabe por que você se chama do jeito que você chama? Não, não sabe nem a história do nome. Como que foi o parto? É adotado, tudo bem, mas você sabe como foi? Como você chegou naquela família? Como eram seus avós? A gente não sabe. Então, muitas vezes a gente sabe tanta coisa de tantas pessoas e da gente mesmo a gente não sabe. Como que era a origem da sua família, né? Então, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, né? E ela tinha muita dificuldade com disciplina. E aí a gente foi no trabalho, né? Para segurança de trabalho mesmo, EPIs e tudo mais. E aí a gente foi identificando junto a família dele, né? Por vir de uma família de trabalho escravo mesmo, assim, tinha uma rebeldia. Então, assim, o avô, né, foi um dos quilombolas e tudo mais. Então, uma rebeldia muito grande, com regras, com imposições. Então, a gente precisou de trabalhar ali para poder fazer de uma forma leve, né? Para ele poder honrar essa história de uma forma leve. E aí a gente olha para tudo isso. Então, assim, é um trabalho muito bonito da gente poder olhar para as nossas origens, né? E não daquela coisa de olhar para falar assim, nossa, minha mãe podia ter feito isso, meu pai podia ter feito isso, ou quem cuidou de mim. Mas não, para olhar assim, o que já foi feito que eu possa aproveitar de uma forma mais leve? Eu tô rindo aqui, tá sendo que meu irmão tá falando assim. A minha irmã disse que eu fui achado na lata do lixo. Não foi eu não, viu? Tassiana, muito interessante esse tema. Eu vou entrar em contato com você posteriormente para ver um horário na sua agenda para a gente poder discorrer sobre esse tema que eu achei fantástico, eu não conhecia e eu estou encantada assim, com o estudo que você trouxe para mim, muito novo e já está mexendo aqui comigo, viu? Mexe muito com a gente. É um caminho sem volta, tá? Ótimo. Tassiana, eu vou deixar então para você encerrar os momentos finais aqui. A gente tem acho que um minutinho só. Então, agradecer mais uma vez a sua participação aqui, agradecer a todas as pessoas que acompanharam a nossa live. Vamos agendar. O Eunir Augusto falou que já está esperando a próxima live, a Fabiana Nogueira também. Então, já fica o compromisso aqui, viu, gente? E deixo então a palavra com você. Eu agradeço muito, né, a presença de todo mundo aqui na live e encerro com a palavra do irmão, né, que ele falou da empatia, né, que é a palavra do momento, né? Se colocar no lugar do outro e não com a nossa visão, mas com o olhar do outro, a partir das vivências do outro, de como o outro lida com aquilo, né, das condições daquela pessoa. Então, assim, a empatia nesse momento, a autoempatia, né, e a empatia com o próximo também. Ao invés de punir, né? Às vezes a gente se sente assim, nossa, eu podia estar rendendo mais, eu podia estar correndo atrás nesse momento. Não, vamos ter empatia conosco também. Como é as minhas condições nesse momento, né? E aí tudo vai ficando um pouco menos pesado, né? Vai ficando um pouco mais, vamos falar assim, leve no sentido de ir vivendo o presente, conectar com o presente. Ok. Eu queria agradecer, então, encerrar. O irmão colocou aqui, com certeza o papo do Luciano Huck com o Guga não foi tão legal como. Com certeza não foi, irmão. Nós aqui, ó, show de bola. Toca aqui, Tassiana, toca aqui, ó.
Beijo, gente, para todo mundo. Vai ficar salvo e depois a gente volta falando então sobre essa questão da terapia familiar sistêmica. Muito obrigada. Até mais, gente.